meu povo, alô Brasil, dando continuidade ao conteúdo que nós trabalhamos na noite de ontem. Nesse momento, nós vamos trabalhar a continuidade, vamos falar de erro de tipo, erro de proibição. Mas, antes de falarmos de erro de tipo, erro de proibição, então Baitola saindo da sala aqui. Tchau, Baitola, vai pro intervalo. Muito viado isso aí. Vai, Baitola. Muito bem. Antes de falarmos do conteúdo de hoje, eu quero comentar com vossas excelências algo que ocorreu. Você já viu, vocês já assistiram em algum momento na vida de vocês a briga de dois búfalos, dois hipopótamos disputando uma fêmea? É uma cena absurda, é uma cena bizarra. Isso aqui não é Animal Planet, mas nós vamos agora assistir um vídeo que mostra um pouquinho sobre a vida dos hipopótamos. Hipopótamos, como vivem, onde se reproduzem, como se reproduzem. Gabriel, por favor. Olha só que cena. É muita barriga, velho. Não come esse negócio. Vamos lá. Será que o Darcy de Alta Floresta? Não, você não chegou a conhecer, não. Olha lá. Uma bexiga. É muita barriga, velho. Senhoras e senhores, Não come esse perceba negócio. que nesse vídeo O Darcy de Alta Floresta? existe um momento ali onde os hipopótamos disputam a barriga. Uma bexiga. É muita barriga, velho. Não come esse negócio. Escutem o som. O Darcy de Alta Floresta? Não, você não Vai, chegou a conhecer, de não. Escutou? Um dos É muita hipopótamos, barriga, velho. Não come um dos esse negócio. hipopótamos, ele O Darcy de Alta Floresta? Não, você não chegou a conhecer, não. manda a barrigada Uma e bexiga. volta. É muita barriga, velho. Não come esse negócio. Esse gás é um produto químico. O Darcy de Alta Floresta? Não, você não É chegou um a conhecer, produto não. químico. Pode tirar. É gás químico que é para que ele possa inibir o outro macho e afastá-lo da fêmea disputada. Vocês viram que um deles deu a barrigada e o outro correu. O que correu é o que foi afetado pelo efeito dos gases. E aí vocês podem fazer as conclusões de vocês com relação a quem é o indivíduo, quem são os indivíduos envolvidos nessa disputa tão terrível. Muito bem, senhores e senhoras, dando continuidade à aulinha anterior que eu postei ontem, e hoje eu estou postando esse assunto para que nós possamos estar encerrando o nosso conteúdo do semestre 2020/1. Nós vamos falar, olha só, aqui nós falamos das excludentes de licitude, apaguei o quadro para diminuir um pouquinho a bagunça. Agora nós vamos falar acerca do erro, certo? Vamos lá. As circunstâncias que se referem ao erro, elas estão dispostas a partir do artigo 20 do Código Penal. Diz mais ou menos assim, artigo 20, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. E aí vem as discriminantes putativas. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aí vem, parágrafo segundo, erro determinado por terceiro, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Parágrafo terceiro, erro sobre a pessoa, o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E erro sobre a ilicitude do fato.
fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável, isento de pena, ser evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E aí, nós vamos continuar com esse tema. Gente, primeiro comentário que eu quero fazer com vocês. O legislador, ele foi um tanto quanto infeliz na forma como ele dispôs os artigos. Por quê? Porque ele fala de erro de tipo, certo? Aí ele fala de discriminantes putativas e ele fala em seguida de erros sobre a ilicitude de fato, ou seja, erro de proibição. 3 elementos. Entretanto, porém, todavia, o erro de proibição, as discriminantes putativas não são, embora sejam parágrafos do artigo onde o caput se refere a erro de proibição, não falam da mesma coisa. Ou seja, o artigo 20... Cadê o... sumiu minha telinha aqui, ó. O artigo 20, no caput, fala de uma coisa. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º fala de outra coisa totalmente diferente. O parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º tratam-se de coisas diferentes, tá bom? Então, primeiro, vamos entender esses dois elementos. O erro de tipo e o erro de proibição. Depois nós vamos falar das discriminantes putativas. O erro de tipo. O que vem a ser o erro de tipo, gente? É aquele que se caracteriza nas situações onde o indivíduo, ele se equivoca, ele erra na execução do ilícito, certo? Lá em Penal 1, quando está estudando o intercrimes, nós falamos do aberratio crimes. E os senhores devem se lembrar de aberratio crimes, que é conteúdo de Penal 1. Então, o aberratio crime, nós trabalhamos ele aqui, nesse momento. Certo? Por quê? Porque ele é parte... Pô, eu tô ficando doido. Vocês são de Penal 1, gente. Olha, eu tô achando que eu dou nada pra Penal 2, dando pra Penal 1. Então, vocês estão aprendendo isso agora. Verdade. Olha só. Quando nós... o professor tá doido no final do semestre, o professor tá ficando caduco já. É porque em Penal 2, gente, quando nós estamos falando lá em 2003 de pena, a gente volta a abordar esse assunto aqui, tá? Porque lá tem o erro de tipo, o erro de proibição, as discriminantes putativas, elas servem como, em algumas situações, como causa de diminuição de pena, elas afastam o dolo, etc, etc. A gente estuda, volta a abordar isso um pouquinho em Penal 2, tá? Ainda aqui em Penal 1, vocês viram lá o aberratio criminis, aberratio ictus, que são exatamente esses pontos. Erro sobre elemento constitutivo do tipo legal. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. É aquela situação, crianças, onde você não quer cometer um ilícito penal. Você está dentro de um cenário onde você imagina estar praticando uma conduta totalmente ilícita. Então, veja bem, você inicia uma ação, olha só, você está aqui, você quer chegar a esse ponto,
quer fazer esse trajeto aqui. A sua conduta quer alcançar, quer ter esse caminho. Mas aí, por uma circunstância alheia à sua vontade, você, por erro, você acaba chegando aqui. E esse resultado aqui, esse aqui é o resultado A. Esse aqui é o resultado B. Certo? Esse resultado B, esse é o que você queria alcançar. Esse foi o que você de fato alcançou. Esse resultado B aqui, ele configura um ilícito. Então, isso aqui, quando nós temos esse erro aqui, ao longo da execução da conduta, dado por circunstâncias onde você foi induzido a um determinado erro, configura o erro de tipo. Erro de tipo por quê? Porque você não queria praticar um crime, certo? E você acabou praticando um crime. Tá? Ou ainda pode ser o seguinte: você queria praticar um crime e acaba praticando um outro crime. Você queria praticar um crime e você acaba praticando um outro crime, muitas vezes mais gravoso. Nós trabalhamos isso quando nós estávamos falando do IT Crimes. Então isso aqui, na verdade, acaba sendo uma revisão. Eu estou mostrando para vocês aonde é que encaixa aquele estudo dentro do Código Penal. Então aqui, crianças, eu tenho um exemplo. Eu estou caçando, quero matar um animal, mato uma pessoa. Exemplo clássico de erro de tipo. Então, eu quero, olha só, e guarde que eu estou marcando essa questão. Esse desvio aqui, ó, é o que a lei fala de situação em que eu me equivoco sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Olha só. Então, é nesse desvio aqui, eu vou chamar isso aqui de desvio tipificante, tá? Como quando os senhores futuramente for fazer um curso mais específico de direito penal, uma pós-graduação, um mestrado, alguma coisa. Esse desvio de conduta aqui, a teoria vai chamar de desvio tipificante, tá? Esse desvio tipificante aqui é onde surge, onde nasce o erro, certo? E nesse caso aqui, eu vou chamar de erro de tipo. Por quê? Porque é justamente nesse desvio tipificante aqui que nasce o ilícito penal. Por isso é erro de tipo. Professor, como é que eu vou entender isso então? Como é que eu devo guardar isso na minha cabeça? Guarde o seguinte: toda vez que você estiver diante de uma situação concreta, aonde, no primeiro momento, o indivíduo queria alcançar um resultado A, que é lícito, e por um erro qualquer, certo? Então esse erro pode ser dentro de uma circunstância que ele imaginava estar e que não existia, pode ser um erro quanto à coisa que seria o objeto da ação. O fato é, dentro do caminho do crime, existe esse erro que acaba alterando o resultado. Então, o grande detalhe é que ele queria um resultado e alcançou
outro, em decorrência de um erro cometido no percurso, por isso chamado de erro de tipo. Esse erro pode ser uma circunstância de um fato lícito para um ilícito ou de um determinado ilícito para um outro ilícito, tá? Por exemplo, ele queria praticar um ilícito menos gravoso e por erro praticou um ilícito mais gravoso. Ele queria praticar um só ilícito, acabou praticando 2 ilícitos. Isso de forma específica nós estudamos, certo? Há umas 3 ou 4 aulas atrás. Eu só estou agora situando os senhores aonde é que se está dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? E como isso também pode ser chamado. Então, aquilo que nós lá atrás falamos de habeas de crimes, aqui, quando nós observamos o artigo 20, pode ser chamado também de erro de tipo. Bom, senhores? Muito bem. Esse erro de tipo, ele tem algumas classificações. Ele pode ser essencial ou acidental, e excusável ou inexcusável. Esse excusável pode chamar ainda de evitável ou inevitável, vencível ou invencível, certo? Então, se ele é excusável, ele vai ser inevitável ou invencível. O excusável é a mesma coisa que inevitável ou invencível. Por quê? Porque se desculpa. Por que se desculpa? Porque esse erro ocorre em uma situação a qual qualquer outro indivíduo mediano que tome as medidas e os cuidados necessários para realizar os seus atos da sua vida cotidiana, para preservar os seus bens, etc., ele poderia vir a cometer. Certo? Então, aqui se torna excusável, inevitável ou invencível em razão disso. Porque qualquer pessoa naquela situação cometeria esse desvio aqui. E aí seria submetido a esse resultado diverso do que aquele que ele esperava e, portanto, nesse caso, como é punido esse indivíduo? Exclui-se o dolo e ele será punido na forma culposa se o crime for previsto em lei. É importante vocês lembrarem que nem todos os crimes são puníveis na forma culposa. Mesmo porque o nosso ordenamento jurídico ele é bem claro dizer que só será punido na forma culposa aquele tipo penal, aquela conduta onde houver previsão legal expressa para isso. Certo? Então, se não houver previsão expressa naquele tipo penal que surgiu em razão de um erro de tipo, não há que se falar em punição, certo? Não há que se falar em punição. Muito bem. Olha só, nós sabemos que esse erro de tipo, ele pode ser excusável e inexcusável. Essa regra do artigo 20, ela se aplica aos erros inexcusáveis, aos erros em que o indivíduo comete, mas esse erro ele era evitável, esse erro era vencível, esse erro ele se dá em situações onde se o indivíduo tivesse um pouquinho mais de cautela, o indivíduo tivesse um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de habilidade, ele não cometeria esse erro, certo?
Então, a regra prevista na segunda parte do artigo 20, ela se refere ao erro de tipo inexcusável. Eu só vou punir na forma culposa, quando assim o tipo penal permitir, situações em que eu esteja diante de um erro de tipo inexcusável. Tanto é que a lei ela fala assim, ó, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui o dolo, mas permite, e a palavra-chave é permite a punição por crime culposo. Olha só, gente, o legislador disse permite, não disse haverá necessariamente. Então, permite qual? Em quais situações? Nas situações em que trata-se de tipo inexcusável, em que era possível exigir desse indivíduo uma conduta diversa. Por quê? Porque era possível exigir dele maior cautela, porque era possível exigir dele maior atenção, maior cuidado. Porque se ele tivesse tido essa cautela, essa atenção, esse cuidado, essa habilidade para aquele ato, ele teria sim a potencial consciência da ilicitude. Então, senhores e senhoras, nesse contexto, guardem bem, erro excusável. Erro excusável. Nessa situação, o indivíduo não será punido. Nessa situação, o indivíduo não será punido. Tá? Ok? Erro inexcusável, ele será punido. Erro de tipo inexcusável será punido na forma culposa quando e somente quando o tipo penal permitir essa punição na forma culposa. Mas tem um detalhe, senhores. Tem um detalhe. Tem que se verificar também se esse erro de tipo ele é essencial ou se ele é acidental. Certo? Professor, como assim? Gente, o erro de tipo essencial erro de tipo essencial, ele recai sobre as elementares do tipo, sobre circunstâncias que estão no núcleo. Tipo penal. Olha só. Quando eu falo de erro de tipo essencial, ela se dá sobre as elementares, circunstâncias elementares do tipo, circunstâncias sem as quais o crime não existe, circunstâncias que estão no núcleo do tipo penal. Nesse contexto, sendo ele essencial, eu poderia afastar aqui a punição quando excusável ou o dolo quando inexcusável. Agora, existem erros de tipo que eles não são essenciais. Essenciais para quê? Essenciais para gerar o resultado ilícito. Essenciais para gerar o dano ao bem juridicamente tutelado. São erros que são acessórios, certo? Que são tratados aqui na teoria do erro como erro tipo acidental.
Esse erro de tipo acidental, ele recai sobre circunstâncias de menor relevância dentro da estrutura do tipo penal. O que vem a ser isso? Olha só, ele se dá sobre circunstâncias que, ainda que não houvessem, que ainda que não existisse, ainda assim haveria o ilícito penal. Circunstâncias de menor relevância. Certo? Nesse caso, no erro de tipo acidental, o resultado ele já ocorreria da mesma forma. Então, não há de forma alguma que se falar em afastar-se a aplicação da sanção penal. Eu só vou afastar a aplicação da sanção penal, eu só vou deixar de punir nas situações em que o erro de tipo é essencial, recai sobre elementares do tipo, ou seja, sobre circunstâncias previstas no núcleo do tipo penal. Certo? Por exemplo, isso aqui é um tipo penal. Matar alguém. Matar alguém só vai ser considerado um erro de tipo essencial se o meu erro, meu equívoco na execução, estiver relacionado ao matar ou ao alguém. Se, por exemplo, o meu erro estiver relacionado à forma de matar, não há que se falar em um erro de tipo essencial, mas sim acidental. Um exemplo. Eu lembro de uma situação em que eu fiz a defesa de um indivíduo em que ele imaginava ter matado um determinado desafeto com disparo de arma de fogo. Certo? Ele efetuou 2 disparos de arma de fogo contra essa pessoa e, imaginando que ela já estivesse morta, ele levou essa pessoa até um determinado local e ateou fogo contra essa pessoa, imaginando que estava queimando o cadáver. Certo? O laudo policial constatou que a pessoa morreu não em razão do disparo da arma de fogo, mas sim em razão de ter sido queimado. Muito bem. Olha só, houve um erro? Houve, porque ele queria matar a pessoa com tiro, mas matou a pessoa queimada. Isso, no que tange ao resultado aqui, morte, altera alguma coisa? Não. Por quê? Porque é um erro incidental. Professor, esse erro incidental ou acidental, tem doutrinador que chama de incidental, tem doutrinador que chama de acidental, tem doutrinador que chama de acessório, certo? Mas é tudo a mesma coisa, tudo se refere ao erro que recai sobre os elementos que não estão no lucro tipo penal. Esse erro não tem efeito nenhum, não serve para nada dentro do ordenamento jurídico. Para quem então cria essa classificação? Sim. Esse erro acidental, ele recai, o erro acidental, ele vai interferir em qualificadoras e agravantes. Que são o quê? As qualificadoras... Ih, tá fora. Não, tá ali dentro. As qualificadoras e as agravantes são circunstâncias acessórias no tipo penal. E vão influenciar tão somente na dosimetria da pena. Por isso que eu falei para vocês que lá em Penal 2 a gente volta nesse assunto. Porque nós vamos tratar um pouquinho, entender um pouquinho
o erro ocidental e os seus efeitos sobre qualificadoras e agravantes. Certo? Isso aqui são circunstâncias legais que impactam diretamente na dosimetria da pena. Certo? Então, vamos trabalhar aqui. Vamos recapitular. O que é um erro de tipo? É um erro que ocorre durante a execução do crime, que me leva a um resultado diverso daquele que eu queria, certo? Ou ainda, pode ser o mesmo resultado, mas alcançado por uma via diferente, transformando algo que é lícito em algo que é ilícito, certo? Esse erro, ele se configura, ele se caracteriza quando eu me equivoco sobre um elemento que constitui o tipo penal, seja na sua elementar de tipo, ou seja, no seu núcleo, ou seja, nos elementos acessórios ao tipo penal. Se ele recai sobre elemento vinculado ao núcleo, às elementares do tipo, ele é um erro de tipo essencial. Se ele recai sobre elementos acessórios, elementos que não estão vinculados ao núcleo do tipo penal, ele é um erro acidental. Correto? Então, são aí alguns elementos que Vossas Excelências têm que guardar. Esse erro, ele pode ser um erro de tipo ainda excusável ou inexcusável. A excusabilidade ou inexcusabilidade do erro, ela recai no que tange a previsibilidade desse erro, a possibilidade da pessoa evitá-lo ou não, se tivesse agido com mais cautela, certo? Parâmetro: o homem mediano. Qualquer outro cidadão na mesma situação, tomando os cuidados necessários, cometeria esse erro. Se a resposta for sim, trata-se de excusável. Se a resposta for não, que outras pessoas não cometeriam esse erro, estaremos diante de uma situação de erro inexcusável. Certo, senhores? Certíssimo? Espero que Vossas Excelências tenham compreendido até aí. Então, aqui nós falamos de erro de erro de tipo. Aqui nós falamos de erro de tipo. Ok? Muito bem. Muito bem. Vamos apagar isso aqui? Uai, doido. O Gabriel tá doidão, botando um vídeo ali. Não? Eu acabei uma parte. Quanto tempo deu aí? Não, não tem muito tempo. Tem mais um tempinho ainda. Muito bem, senhores. Agora vamos falar sobre o erro de proibição, tá? O erro de proibição, ele está disposto no nosso Código Penal, no artigo 21, e ele diz o seguinte: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato ser inevitável e isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. E aí o parágrafo único: considera-se evitável o erro se o agente
atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Certo? Então, muito bem. Olha só. Olha o erro sobre a ilicitude do fato ou erro de proibição. E vamos traçar uma linha aqui, ó. Erro de proibição, senhores. Ele recai, ele se dá sobre a ilicitude do fato. O que isso quer dizer? Olha só, o indivíduo, ele sai daqui, que ele pratica determinada conduta. Então, esse é o caminho da sua conduta. Ele percorre esse caminho e ele chega aonde ele queria chegar, da forma que ele planejou, da forma que a sua percepção lhe permitiu fazer. Certo? O grande problema é que ele imaginava que esse resultado era lícito. Quando na verdade esse resultado é ilícito. Certo? Então, tá tudo desenhado na sua cabeça. Eu quero chegar ao caminho. Eu quero chegar a determinado resultado. Eu vou por esse caminho, porque eu tenho certeza que esse caminho me leva àquele lugar. Certo? Muito bem. Eu vou por esse caminho. E chego ao lugar que eu queria chegar. Só que quando eu estou lá, ele não é exatamente o que eu imaginava. Não é exatamente o que eu imaginava. Olha só. Mas eu brinco. Situação. Erro de tipo e erro de proibição. E aí eu vou deixar para vocês um desafio. Eu deixei um desafio na aula anterior e eu vou deixar um desafio nessa aula aqui, porque amanhã, sexta-feira, eu vou fazer com vocês aulinha. E nessa aulinha, quem aceitar esses dois desafios vai me fundamentar, vai ganhar pontinho. Então, o desafio da aula de hoje é o seguinte. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno pegou 2 travecos e foi para o motel. Suponhando que isso aqui tratasse de uma conduta ilícita. Certo? Pegar traveco e ir para motel. Isso é um tipo penal. Pergunta que vocês vão me responder na aula de amanhã, na aula de sexta-feira, valendo meio ponto para os 3 primeiros que me responderem. Meio ponto em A3 para os 3 primeiros que me responderem e me fundamentarem.
Ronaldo pegou o traveco e foi para o motel. Diante de uma situação onde pegar o traveco e ir para o motel fosse considerada como um ilícito penal, pergunto, Ronaldo praticou erro de tipo ou erro de proibição? Foi um erro aqui na execução, onde ele queria um determinado resultado e alcançou outro, ou erro de tipo ou um erro de proibição, onde ele queria um resultado alcançou o resultado pensando que estava praticando algo lícito e, na verdade, praticou algo ilícito. Perguntinha que eu preciso que Vossas Excelências me respondam. Olha só, um tipo clássico, erro de proibição, gente. O indivíduo totalmente lesado, ele vai na Bolívia, compra uma série de ervas, uma série de chás, e aí, entre os chás que ele compra chá de coca, certo? E aí, ele vem com esse chá de coca, gosta muito, resolve voltar na Bolívia, e não comprar mais o chá, comprar a folha da coca, certo? Nesse contexto, ele não entende, ou ele não sabe, ou ele não se dá conta, dada as circunstâncias em que ele faz o negócio, de que essa coca trata-se de um produto ilícito, que é a folha que dá origem à cocaína, certo? Então, no contexto, ele é levado a crer que ele está comprando uma erva medicinal como outra qualquer. Então, o que ele queria? Ó? Ele queria trazer folha de coca para o Brasil para vender como erva medicinal. Ele comprou a folha de coca, trouxe para o Brasil para vender como erva medicinal. Só que aí, ele estava determinado dia na casa dele, tranquilamente, os homens da Bota Preta bateram lá, derrubaram a porta, o japonês da Federal chegou lá e a casinha dele caiu. Certo? Estamos diante de uma situação que poderá ser caracterizada como um erro sobre a proibição. Certo? Outra situação bem interessante, senhores. Bem interessante, ó. O cidadão, ele faz o seguinte, ele vai para o mercado, certo? E aí, quando ele chega no mercado, ele observa, vou fazer uma compra, deixa a motocicleta dele, vai fazer sua compra. Quando ele está saindo, ele acaba pegando uma motocicleta idêntica à dele, que porventura acabou ligando com a chave dele e vai embora. O que ele queria fazer? Ele queria pegar a motocicleta para ir embora. Queria ir no mercado, fazer uma compra e retornar para casa com a sua motocicleta. Ele foi para o mercado, fez uma compra e retornou. Mas olha só, ele acabou praticando ali o quê? Um ilícito penal. Certo? Então, nesse caso, ele acabou estando diante de uma situação onde se configura um erro de proibição. Tá? Senhores, na nossa aulinha ao vivo eu quero trabalhar com vocês alguns exemplos, tá? De erro de tipo e de erro de proibição quando nós formos trabalhar isso aqui. O erro de proibição, ele também
pode ser excusável ou inexcusável, evitável ou inevitável. Quando ele será inevitável? Quando ele será inevitável? Nas circunstâncias em que todo e qualquer indivíduo mediano, agindo com cautela e prudência, poderia cometer o mesmo erro. Quando ele será evitável, quando ele será inexcusável, nas circunstâncias em que faltou a esse indivíduo a cautela, a prudência, a competência para a realização do ato, certo? Em que ele, de alguma forma, se omite em ter a potencial consciência da ilicitude. Tá bom, senhores? Conteúdo não é complexo, conteúdo simples, tá? É um conteúdo simples, que eu espero que vossas excelências possam dominar. Antes da nossa aulinha ao vivo, tem mais uma aulinha que eu vou trabalhar com vocês as discriminantes putativa, coação irresistível e obediência hierárquica, tá? E depois, na última aula, nós vamos trabalhar as excludentes de culpabilidade. Bom, senhores, ficamos por aqui. Assistam a aula. Dúvidas, por favor, me enviem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Pode encerrar agora, Gustavo. Obrigado.